Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Todos os dias às 5h40 da manhã eu estou aqui contigo com um vídeo curto para edificar a sua vida. Eu quero falar hoje sobre não deixe pequenos erros destruírem a sua vida espiritual. Muitas vezes nós achamos que as quedas acontecem devido a grandes erros ou grandes pecados. É fato que isso é uma verdade, mas às vezes por pensarmos muito nisso ou imaginarmos que as quedas só virão dessa forma, acabamos não prestando atenção nas pequenas coisas, em alguns detalhes. Existem preciosidades na palavra de Deus, muitas coisas que edificam a nossa vida. Na verdade, toda ela, toda a palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar. E eu quero pegar aqui alguns textos que vão fazer muito sentido com isso que Deus quer ministrar ao nosso coração. Cantares capítulo 2, verso 15 diz assim: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Tem um texto do Novo Testamento que eu gosto muito, que está em Lucas 16:10, que diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Sabe, algumas vezes nós temos essas pequenas raposinhas, nós permitimos com que pequenos, ou melhor, detalhes acabem desestruturando a nossa vida espiritual, como alguns hábitos, descuidos, pequenas concessões que destroem a vida espiritual aos poucos. Eu quero chamar a sua atenção hoje para que você observe algumas coisas. Então, o que são as pequenas raposas? Enquanto eu estava conversando com a minha esposa e nós estávamos falando de uma situação da igreja e especificamente de algumas pessoas ali conversando sobre isso, nós chegamos a uma conclusão de algo. A gente estava falando de uma pessoa específica e falamos, será que o que está acontecendo com tal pessoa não é devido a alguma coisa encoberta, algum pecado que não foi confessado, alguma situação que não foi completamente exposta? Porque muitas vezes, e a gente que está nesse meio igreja, então eu pastoreio já há alguns anos, acaba que existem pessoas que nós cuidamos e que parecem que as vidas dessas pessoas não rompem. Eu não estou falando, meus irmãos, de ter uma vida sem problemas, ter uma vida que não tem preocupações, sabe? Isso é uma ilusão, Todos nós temos ali desafios, até dificuldades, passamos por situações que fogem do nosso controle. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas em tudo nós temos um Deus Todo-Poderoso que está conosco todos os dias. E parece que algumas pessoas específicas, e é o caso dessa pessoa que eu estava conversando com a minha esposa, a vida não rompe, é como se estivesse amarrada. E a gente falou, não, mas eu não sei o porquê. Daí eu falei para ela, não, mas eu já conversei, eu já tive junto, não consigo entender. E aí, conversando, nós chegamos a isso. Será que não tem alguma questão de pecado, que não foi confessado? E muitas vezes até foi confessado, mas não totalmente, Eu gosto de brincar. É aquela pessoa que confessa que furtou uma corda, mas não diz que na ponta da corda tinha lá uma vaca, tinha um boi. Então, não foi a corda só furtada, teve um animal que foi furtado. E muitas vezes a forma de confissão do pecado é como se fosse desse jeito, em modelo atacado. Então, ó Senhor, me perdoa por tudo e acabou. Mas na verdade nós não devemos fazer isso. Então, pequenas raposas, muitas vezes são os pequenos pecados que são tolerados. São atitudes que aparentemente são inofensivas, mas que enfraquecem a fé. São as distrações que roubam tempo com Deus. Estava conversando também com a minha esposa e eu falei, olha,
Vocês vão acompanhar neste canal, eu vou entrar num período de jejum mais intenso. Enquanto estou gravando, nós estamos num jejum de 21 dias como igreja, né? Então, pode perceber que alguns dias eu tenho falado também sobre jejum. A igreja, neste tempo, né, que você está assistindo, ela está em 21 dias de jejum. E daqui a um tempo, quando encerrar os 21 dias de jejum, eu vou entrar num propósito de 40 dias de jejum. E 40 dias sem nada de alimento. Eu fiz isso ano passado e eu vou entrar. E o mais interessante é que você vai poder acompanhar junto aqui, né, neste canal. E para que isso, né, você consiga, é só se inscrever. Tu apenas aperta ali o botão inscrever e ativa as notificações, que é um sininho que aparece aí para você. Então, você verá que vai ser interessante, você vai me acompanhar nessa jornada de jejum. E aí eu conversando com ela, eu falei, olha, no período de jejum, que eu vou estar mais intenso, ali nos 40 dias, vai ser um período que eu vou estar muito mais focado. Eu disse, olha, algumas distrações já não vou ter. E, enfim, conversando com ela. Então, existem distrações que roubam o seu tempo com Deus. Eu não estou falando, meus irmãos, que você não pode distrair, né? Que você não pode assistir um filme, que você não pode ser com a sua família. Meu Deus, isso é tão normal e precisa acontecer. Mas existem distrações que já estão assumindo o lugar do próprio Deus na sua vida. E aí você tem que tomar consciência disso. Por que então as pequenas raposas ou as pequenas coisas, né? Elas são perigosas? Porque elas crescem com o tempo. E aí acabam se tornando incontroláveis. Então, por exemplo, né, você tem ali o hábito de... Nossa, agora eu vou usar um exemplo assim bem raso, mas bem raso. Você tem o hábito de assistir um filme, ok? Então, todo dia você separa um tempinho ali, né? Lembra? Hoje, pelo menos a minha geração está muito mais distante das novelas. Mas te recorda talvez a geração dos teus pais ou até você mesmo. Era muito comum, né? Você trabalhava o dia todo, enfim... E então você chegava e assistia uma novela, geralmente isso fazia parte ali da família, né? Assistia a novela tal, acompanhava ali numa outra emissora, enfim, sempre tinha alguns programas, né, que assistiam. Então hoje, devido à internet, acabou que muitas vezes isso foi trocado por filmes, por séries, e não tem problema, sabe? Você tá assistindo uma série ali, né, no seu aplicativo, seja no celular ou, enfim, alguma rede de streaming, aí tu tá lá assistindo uma série, então todo dia você chega, coloca uma série e, né, continuidade, tudo isso sem problema algum. Agora, essa distração, ela pode, se você não cuidar, ela pode crescer. E aí tu não te contenta só com uma série, tu já quer assistir 2, 3, então agora você começa a maratonar. E quando vê, se cresceu e se tornou incontrolável. Tu já não tem mais tempo de oração, de jejum, de Bíblia. Por quê? Porque você deixou uma distração crescer. E agora, se a gente falar de pecado. Gente, pecado, ele destrói a comunhão com Deus. Aí beleza, né? Não existe isso que eu vou falar, é só, né, para título de exemplo. Digamos que você cometeu um pecado que na sua visão é um pecadinho, né? Ah, mas só foi isso daqui, olha, foi só uma mentirinha. Não existe isso, tá, gente? Não tem só uma mentirinha, não tem só um pecadinho, isso não existe. Mas vamos dizer que na sua mente, qualquer coisinha, né? Foi só isso daqui, não é tão gritante. Mas veja, o pecado ele pode crescer. E aí daqui a pouco não é só uma mentira, daqui a pouco são várias, até que chegam a um ponto que se tornam incontroláveis. E aí rompe a sua comunhão com Deus. Então veja, o pecado, as pequenas, né, os detalhes, as pequenas coisas, as pequenas raposinhas ali, né, ou as raposinhas, elas podem crescer. E aí, se a gente observar biblicamente, você vê que foi o pecado ali que tirou a força de Sansão, foi o pecado que fez com que tirou Davi de uma vida santa, foi o pecado, né, que fez com que Pedro ele perdesse a coragem, né, de amar a Jesus e onde negou. Então, todas as quedas dos homens que ocorreram foram por situações de descuido, de pecado, de alguns detalhes que acabou passando despercebido. Pequenos erros, eles podem destruir a sua comunhão com Deus. Então, como lidar com essas pequenas raposas? Primeiro, identifique os seus pontos fracos.
Quais são as áreas da sua vida que você tem que tomar cuidado? Sabe, quando eu pego, por exemplo, a vida de Billy Graham tinha uma conduta, tinha algumas regras, né? Seu conjunto ali de regras morais. Então ele não andava sozinho com mulheres, nem elevador ele pegava. Pegava com mulheres, a parte financeira do seu ministério não era ele que gerenciava. E não estou usando esse exemplo como, então quer dizer que Billy Graham era fraco nisso, não. Mas tu tem que identificar e colocar limites ou barreiras de proteção naquilo que você sabe que pode ser uma queda. Então, identifique seus pontos fracos, não justifique pecados, entre aspas, pequenos, vigie os seus relacionamentos e influências. Algumas vezes eu falo com os jovens da igreja e homens, eu falo, gente, você não tem que ficar conversando com mulheres, teu WhatsApp não é para isso. Você não tem esse negócio de, mas é minha amiga. Eu sei que isso parece tão antiquado, mas sabe, o diabo não brinca. Então, tem que ter barreiras de proteção, fortaleça a sua vida espiritual, fortaleça o seu momento de devocional, faça o que você está fazendo agora, de realmente ter um tempo com a palavra de Deus, ouvindo algo da palavra de Deus. E o quinto e último ponto, peça ajuda e preste contas quando for necessário, busque auxílio. Sabe, o que você ignora hoje pode te derrubar amanhã. Então cuidado com as pequenas raposas, vigie, mantenha os seus olhos abertos e um coração inclinado ao Senhor. Certamente Ele te ajudará. Eu quero orar, quero ter um tempinho de oração contigo. Feche os seus olhos. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui. Deus, todos que estão me vendo e ouvindo. O Senhor sabe aquilo que eles precisam de ajuda e muitas vezes eles não estão nem conseguindo, Senhor, pedir ajuda. Mas o Senhor ministrou ao nosso coração sobre o desejo que o Senhor tem, que a gente se atente, que a gente tenha os olhos abertos, que a gente vigie. Por isso a minha oração, Senhor, agora é: livra, como a sua palavra nos ensina a orar, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos de cair na tentação. Meu Deus, livra este homem do pecado, essa mulher do pecado, dessa vida, Senhor, que pode fugir do seu propósito. A minha oração, Senhor, no encerramento deste vídeo é que todos que assistiram, meu Deus, todos, Senhor, todos, meu Deus, eles sejam tocados por Ti e que eles recebam a força do Senhor, aquilo que eles estão precisando, as vitórias que eles precisam, meu Deus. Abençoa o seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te encorajar a fazer algumas coisas agora. Primeiro, tu pode curtir esse vídeo, aperta ali no gostei, nesse joinha que está na sua tela. Isso acaba fazendo com que o YouTube ele promova ainda mais esse vídeo. Segunda coisa, comente se essa palavra edificou o seu coração. E terceiro, compartilhe com alguém que tu sabe que está precisando cuidar desses detalhes que fazem total diferença. Que Deus te abençoe.